Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, bem-vindos à parte 2 do vídeo que eu estou tratando sobre o dízimo. Então, se você está aqui e não assistiu a parte 1, assista a parte 1, que é muito importante, senão você não vai entender nada do que eu estou falando e aí pode chegar numa conclusão errada das coisas que eu estou falando, tá bom? Então, lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar os comentários. Se não ficar claro, escreve aí. Se ficar claro, escreve aí também. Porque eu gosto de saber como é que as pessoas estão entendendo aquilo que eu estou falando. Muito importante. Também aqui embaixo tem os links para os grupos, né? Tanto o WhatsApp quanto o Telegram. Ali um grupo legal para a gente falar sobre as escrituras e também tirar dúvidas, inclusive vocês sugerirem algum tema. Esse tema, inclusive, do dízimo, a primeira pessoa que pediu foi uma pessoa do meu grupo, entendeu? Do grupo que queria que eu esclarecesse isso daí. Mas como é um assunto complexo e um assunto polêmico, então eu resolvi gravar um vídeo sobre esse. Talvez nem esses vídeos esclareça absolutamente tudo, mas já vai, eu acho que dá uma boa noção, tá bom? Então, continuando. Lembra que no vídeo anterior, eu estava falando sobre o Velho Testamento, cheguei em Malaquias, que é a última citação do dízimo em Malaquias, o famoso Malaquias 3:10, tá certo? Agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre todas as passagens do dízimo no Novo Testamento e a conclusão, se o dízimo é para os dias de hoje ou não, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui de novo a minha tela para que vocês acompanhem minhas anotações. Então, continuando a nossa análise, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem basicamente duas passagens só que fala sobre dízimo. Não tem mais passagem, entendeu? Não tem mais nenhuma passagem. Então, lembra só, eu falei no começo, quem defende ele costuma dizer que o dízimo ele é antes, durante e depois da lei, tá certo? O antes e o durante a gente viu no vídeo passado. Hoje a gente vai ver no depois da lei, tá certo? Então aqui, vamos lá. Sobre a primeira passagem que a gente tem aqui, é Mateus 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que é mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Então, Cristo aqui estava dizendo que o mandamento do dízimo ele trazia no bojo dele, porque era um mandamento que estava dentro da lei, a justiça, misericórdia e fé, certo? E eles omitiam isso, apesar de serem super determinados no dízimo. Eles dizimavam as menores grãos que tinha ali, o endro e o cominho, que ele está colocando ali. E aí o próprio Cristo falou: estas coisas, porém, deveis fazer. Então ele está falando para dar o dízimo, é verdade. Agora, qual o contexto aqui? Isso é um negócio muito importante. Quando que começa o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele começa no nascimento de Cristo ou na morte dele na cruz. Aliás, eu nem coloquei esse texto aqui, mas eu vou pegar esse texto porque esse texto é muito importante. Eu vou pegar aqui na Bíblia. Eu nem tinha colocado, mas deixa eu achar aqui e já passar para vocês. É assim mesmo, eu vou fazer isso como uma live, né? Ah, e outra coisa, não esqueça de dar o like aí, já vai aproveitando e dando like, tá bom? Deixa eu já pegar aqui, ó. Hebreus 9, 17. Deixa eu pegar aqui e colocar o texto para vocês. E aí eu posso explicar. Isso daí é muito importante. Eu nem lembrei de colocar isso na hora que eu tava. Que eu fiz só uns tópicos, né? E tô fazendo a explicação agora. Deixa eu ver aqui. Hebreus fica antes da carta de Tiago. Deixa eu ver aqui. Pedro, Tiago e Hebreus. Aqui. Hebreus 9. Deixa eu ver aqui.
Pronto, deixa eu colocar aqui na tela. Pronto, tá aparecendo aí. Hebreus 9. Hebreus 9, mais especificamente o versículo 16. Eu vou inclusive ler aqui um versículo antes. E por isso é mediador de um novo testamento. Aqui está falando de Cristo, tá? Ele é mediador de um novo pacto, um novo testamento, uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa de herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto vive o testador. Isso daqui é muito importante. Ou seja, quando Cristo estava vivo, o Novo Testamento estava sendo escrito. O testamento, pensa só, se você é uma pessoa, você está em vida, você escreve o testamento. O testamento vale a partir do dia que você morre. Então, ó, esse bem vai para fulano de tal, aquele bem, a instrução que eu te dou é essa. Isso só tem valia depois que ele morre. Não é quando ele está vivo. Quando ele está vivo, está sendo escrito. Tá, entendeu? Mas até o dia da morte ele pode mudar, ajustar alguma coisa e uma vez que morre ele passa a valer. Então isso é muito importante. Então, apesar de ser uma verdade, deixa eu voltar aqui. Cadê a tela? Tá aqui. Aqui, pronto. Apesar de ser uma verdade que Cristo mandou dar o dízimo, Cristo mandou dar o dízimo porque ele ainda estava sob o Antigo Testamento. Ele ainda não tinha morrido. O testamento, a nova aliança, não estava valendo. Ela passou a valer a partir da morte de Cristo na cruz. Aí, agora, é uma nova aliança, tá certo? Eu sei que para os irmãos que são presbiterianos, e aí eu não quero entrar nesse detalhe teológico, porque aí teria que fazer um terceiro vídeo só para falar isso. Existe uma diferença vamos supor, entre um presbiteriano que é aliancista e um batista que também é aliancista. A forma de enxergar as alianças são diferentes. O batista, ele enxerga que há continuidades com o Antigo Testamento e descontinuidades claras e gritantes. E a gente vai ver uma dessa agora em Hebreus 7. Porém, os nossos irmãos presbiterianos, eles não enxergam assim, eles enxergam diferente. Eles enxergam que a aliança da graça, a aliança de Moisés fazia parte da aliança da graça. Então, na verdade, o Novo Testamento não é Novo Testamento, é uma nova administração. Então você tem a aliança da graça abrangendo o Novo e Velho Testamento, sendo que o Velho Testamento era uma administração, o Novo Testamento é outra administração. Eu não vou entrar nesses detalhes porque eu falei, isso daqui é complexo e vai levar um tempo para poder explicar isso daqui. Isso daí desemboca em outras crenças, tá bom? Mas beleza. O meu pensamento não é esse, de duas administrações. O meu pensamento é exatamente o que eu enxergo nas Escrituras, que são alianças separadas, não completamente separadas. Existem continuidade de princípio da lei do Senhor. Por exemplo, os 10 mandamentos são princípios elementares. Deus não muda. O que Deus queria, continua querendo. Entendeu? Não muda, porque Deus não muda. Entendeu? Então os princípios permanecem. Mas as leis, as ordenanças, essas daí não, elas se ajustaram e mudaram. Mas vamos lá. Hebreus 7, de 12 a 19. Eu estou falando isso de maneira resumida, tá? Então, porque, digamos, esse assunto é um assunto complexo e longo, tá? Hebreus 7, de 12 a 19. Então, vamos lá. A carta de Hebreus é uma carta, inclusive a gente acabou de ler Hebreus, que é uma carta que ela em toda está mudando, é uma carta escrita ao povo hebreu, com essa intenção de mostrar a superioridade do pacto da graça em relação ao antigo pacto. É isso que a carta de Hebreus fala, entendeu? Inclusive,
em Hebreus 7, eu vou dar uma lida aqui que vocês vão ver que o negócio é fantástico. Pois, mudando-se o sacerdócio, então aqui, se vocês começarem a olhar lá, no Hebreus 7, no versículo 1, ele vai começar por Melquisedeque. Olha que coincidência. Melquisedeque é exatamente o que a gente tratou aqui alguns versículos atrás, quando Abraão retornava da matança dos reis, né? Então, quer dizer, Melquisedeque. Em Hebreus 7, ele vai porque este Melquisedeque, então, ele está falando que Cristo, ele não vem do sacerdócio arônico. Só para vocês entenderem, porque Hebreus eu acho um livro complexo, você precisa entender judaísmo para entender Hebreus, né? Dentro do povo judeu, você tinha os sacerdotes, os filhos de Arão. A eles foi concedido o sacerdócio dentro do povo judeu. Então, aos filhos de Arão, o sacerdócio arônico era esse sacerdócio da lei dos levitas, da lei do Antigo Testamento, tá certo? Os filhos de Arão. Então, por isso que ele fala que houve mudança de sacerdócio, que ele está falando que Cristo é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo Arão, tá bom? Então, só para vocês entenderem, mas de novo, não é uma análise no texto, a gente vai passar porque senão vai ficar aqui um tempão. Necessariamente se faz também mudança de lei. Olha só que negócio importante. Porque aquele de quem estas coisas dizem pertence a outra tribo. Isso daqui é uma informação importante, da qual ninguém nunca serviu ao altar. Já começou que o próprio Cristo nunca recebeu dízimo. Por quê? Se vocês lembrarem o que a gente viu no vídeo anterior sobre o Antigo Testamento, aqui está escrito, aqui ó, a destinação dos dízimos, que é Números 18 e 21, aos filhos de Levi. Cristo não é filho de Levi. Ele é da tribo de Judá. E esta tribo, ninguém nunca serviu ao altar. Por quê? Porque a ordem foi dada como herança perpétua à tribo de Levi, não à tribo de Judá. Então Cristo não recebeu dízimo. Então vamos lá. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesto é isso, que se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei do mandamento carnal. A lei do mandamento carnal é a lei de Moisés, tá certo? É o que está aqui, a lei do mandamento carnal é a lei de Moisés. Mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso daqui é uma citação de Salmo 110. Se vocês quiserem, eu nem anotei aqui, mas é lindo lá, entendeu? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Vai lá, Salmo 110. Isso daqui é uma citação de Salmo 110. É Deus ordenando a Cristo, né? É um negócio muito bonito. Então, pois, e aí é ali que diz assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá certo? Essa parte vem de Salmo 110. É por isso que ele está falando que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado. E aí, eu vou pegar aqui uma outra tradução. Eu tenho aqui a Bíblia, a tradução ARA, tá? Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte, nesse versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por sua fraqueza e inutilidade. Então, aqui, o pessoal... Porque aqui nesses versículos, se vocês forem analisar, você vai ver que está falando sobre dízimo. Que eles ainda, se eu não me engano, eu esqueci o nome que ele dá, que ainda estava no lombo dos teus pais, como quando Abraão foi, tal. Ou seja, eu acho que é de Moisés até Levi, quem pagou dízimo, deu dízimo. Então, leia lá o Hebreus 7 todo, tá bom? Vocês vão ver que o foco ali, o que ele estava tratando era de lei, obviamente que é o assunto da carta, e ali estava falando de dízimo, inclusive, entendeu? Então esse abrogado, pela leitura da ARA,
dá-se a impressão que ele está falando da lei, incluindo o dízimo. Aqui, se você ler, tem gente que fala, não, ele está abrogando o dízimo. Mas de qualquer modo, seja uma coisa ou outra, entendeu? Aqui fica claro, o mandamento anterior é abrogado, ou seja, cancelado por sua fraqueza e inutilidade. Aqui ele vai explicar o porquê. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e de sorte que é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Então, essas daqui são as bases bíblicas que tratam do dízimo. Agora, vamos responder as perguntas. Então, a pergunta inicial foi: quem defende diz, o dízimo é antes da lei, durante a lei e depois da lei. Bom, pelos textos a gente viu que o dízimo era antes da lei, mas não era o mesmo dízimo que foi registrado na lei. O nome dízimo era o mesmo, mas o mandamento e a forma de operacionalização era completamente diferente. Então, afirmar que o dízimo que a gente conhece da lei de Moisés é antes da lei, na minha opinião, é forçar muito o texto. Obviamente que o dízimo era durante a lei. Agora, o dízimo era após a lei? Hebreus me mostra que não. Entendeu? Hebreus, e aliás, não só Hebreus, pega os outros Números, por exemplo, pega os outros livros, você vai ver que o dízimo ele era especificamente destinado à tribo de Levi. Então, essa questão de defender dízimo para os nossos dias me parece um erro. Um erro, dependendo do ponto, um erro até grave. Por que dependendo do ponto? Porque é o seguinte, porque existem denominações religiosas que fazem disso a razão de existência. E essas denominações religiosas eu basicamente nem considero elas como igreja cristã mesmo, entendeu? Igrejas que são voltadas à prosperidade. Dá aqui que Deus vai abrir as janelas do céu. Então, esse abrir as janelas do céu não é chover, igual está escrito lá em Malaquias. Não, é te dar bênçãos. O seu carro você não vai andar mais de, vamos supor aqui, Celta. Você vai andar de Lamborghini, entendeu? De Ferrari. A sua empresa não vai ter mais 5 funcionários, vai ter 5.000 funcionários. É isso, entendeu? E se você não der, o devorador, que é uma casta de demônio, vai interferir na sua vida. Nada disso é bíblico, mas nada disso. Então, nesses casos é que eu digo que o erro é grave. Porque, e aliás, tem alguns que chegam a questionar, será que você tem salvação se você não der o dízimo? Por quê? Olha só o jeito de pensar. Como em Malaquias diz que quem não dá o dízimo como se deve é ladrão, portanto, os ladrões não herdarão reinos do céu. Então, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus e, portanto, condenado. Isso é um absurdo. A igreja que pregar isso não é igreja cristã. Desculpa ser muito franco, mas não é igreja cristã. Entendeu? Porque a palavra de Deus em momento nenhum fala isso. Salvação é só pela fé. Não é pelo dinheiro que você dá ou o dinheiro que você deixa de dar. Então já começa por aí. Entendeu? Biblicamente falando, o dízimo, como lei e mandamento, ele era para a lei e era para o povo judeu e era para a tribo de Levi receber. O próprio Cristo não recebeu dízimo. Entendeu? Então, para mim, eu acho que fica muito claro isso. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte. Porque, ok, vamos supor, você entendeu tudo isso. Você fala, então beleza, então esse negócio de as igrejas cobrarem dízimos e não sei o que lá, não vou dar mais dinheiro nenhum, não vou ajudar mais nada. Bom, aliás, eu não vou nem fazer isso nesse vídeo. Aí eu faço um outro vídeo especificamente, mas eu vou concluir com esse assunto porque é importante. Essa questão de você ajudar a sua igreja local e portanto, ajudar tanto a igreja local quanto os irmãos daquela igreja. Os irmãos que eu digo as pessoas com necessidade, as pessoas com necessidade que não são da igreja, tudo isso nas Escrituras, no Novo Testamento, nós encontramos bases bíblicas para poder defender isso. Não como lei,
Não como mandamento que se você não der, o devorador vai levar suas coisas. Nada disso, entendeu? Ofertas voluntárias, feito da maneira que o seu coração ali e as suas possibilidades fazerem você ajudar, entendeu? Então, dentro desses critérios de coração aberto, querendo ajudar como a irmãos, entendeu? Então não é você também segurar e não dou um centavo e não sei o que lá, que aí isso daí é usura, entendeu? Não, na verdade usura como é que é o nome? Eu ia falar outra palavra, não é usura, mas eu esqueci. Como eu tô gravando aqui, eu não vou também editar nada. Esqueci o nome, não é usura, é a pessoa que tem amor ao dinheiro, esqueci o nome. Mas vocês daí com certeza vão lembrar. Eu esqueci, se eu lembrar aqui eu falo. Mas essa pessoa, quer dizer, ela tá com o dinheiro com Deus dela, entendeu? Quer dizer, se ela não quer ajudar ninguém, você tá na sua igreja local. A igreja tem ali pessoas trabalhando ali para poder trazer a palavra, para poder dar um conforto, para poder ter água, tem luz, tem organização. Tudo isso demanda dinheiro, tá certo? Então, essa ajuda voluntária é bíblica, tá certo? É bíblico fazer isso. Agora, atrelar isso à salvação, e é por isso daqui que é muito importante mesmo, que eu estou falando do princípio, porque tem igrejas, igual eu falei no começo, igrejas, né, entre aspas, que elas não usam o nome dízimo, mas elas agem de maneira de uma forma ou de outra, atrelar a sua vida espiritual ao dinheiro que você dá na igreja. Tem uma frase célebre de um ancião de uma das igrejas aí, Congregação Cristã no Brasil, que diz assim: a coleta é santa e faz parte da sua salvação. Isso é heresia, entendeu? Porque no caso dessa igreja não se chama de dízimo, chama de coleta. Só que ela é santa, já começou a santificar o dinheiro. Então, portanto, eu vou fazer um altar lá para a nota de R$ 100, né? Então ela é santa e faz parte da sua salvação. Quer dizer, se você não der o dinheiro, você vai ser condenado. Onde está escrito isso na Bíblia? Em canto nenhum. Agora, há igrejas que usam a denominação dízimo por conta de costume. Por exemplo, eu conheço algumas igrejas que eu já estive, por exemplo, a Igreja Batista Regular eu já tive, Igreja Batista Reformada, Igreja Batista Tradicional. Todas essas que eu fui, eles usam a denominação de dízimos e ofertas. Eles chamam assim: irmãos, quem quiser contribuir com os dízimos e ofertas, sinta-se à vontade. Só que esses dízimos e ofertas que ele coloca lá é por um costume, porque na prática não é dízimo, é oferta. Eles estão fazendo ofertas voluntárias. Porque quando você pergunta lá, tem uma percentual que você é obrigado a dar? Ele vai falar: não, claro que não. Se eu não der, o devorador vai chegar na minha casa? Ele vai falar: não. E o dízimo os dízimos e ofertas são santos e fazem parte da salvação? Ele fala: claro que não, salvação só por Cristo. Então, quando você vai olhar na prática, eles estão fazendo ofertas voluntárias e pronto. E não tem problema nenhum. Quer chamar de dízimos e ofertas? Chame. Entendeu? O nome pouco importa. O problema aqui é o conceito que está por trás desse conceito. Entendeu? Agora, por exemplo, nessas igrejas, principalmente essas neopentecostal, chama de dízimo porque é fácil de atrelar ao Velho Testamento, e aí eles vão pregar Malaquias, que se você não der, você está roubando a Deus, e se você quer ter bênção, você tem que dar, e dá o seu carro, e sacrifica seu Isaac, e isso tudo é heresia. A Bíblia não diz isso. Entendeu? Por isso que eu falei, essa daqui é uma questão polêmica, uma questão, porque quando você lida com dinheiro, você está muitas das vezes mexendo com o ídolo de muitas pessoas, entendeu? Aliás, o próprio Cristo falou: não dá para servir a Deus e a Mamon, né? Então Cristo, ele não recebeu dízimo. Os apóstolos não receberam dízimo. Eles receberam ofertas voluntárias. Entendeu? Se você pegar lá, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, você vai ver claramente. Existiam pessoas que financiavam. Paulo também tinha suas viagens financiadas. Por quê? Porque essa questão de ajudar, por exemplo, pessoas que estão em missão, pessoas que estão indo levar o evangelho aos outros lugares, os evangelistas, isso é bíblico.
entendeu? O próprio apóstolo Paulo fazia isso. Os apóstolos também faziam. Eles recebiam oferta voluntária. Eles não recebiam dízimos legais obrigatórios e coisa e tal, entendeu? Mas é essa daí. Eu creio que um cristão convertido, ele consegue compreender isso. Mas, obviamente, quando a pessoa não é convertida, ela só tem dois caminhos. Ou o farisaísmo, que é o legalismo, achar que o dízimo faz parte da salvação e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou então o liberalismo total, que é as pessoas, não, e tal, você vai lá, chega ali na igreja, não tem compromisso com nada, não ajuda nada. Então essa daí também não é uma atitude de um cristão. Então eu queria deixar essa ressalva bem pontuada no final, mas eu queria deixar muito claro essa posição. Esse negócio de dizer que faz parte da salvação e coisa e tal, e tudo aquilo que eu falei anteriormente, se você está nisso, as pessoas estão te enganando, porque isso não está na Bíblia, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, espero mesmo que tenha ficado claro. Porque é um assunto polêmico e um assunto para dar problema é daqui para ali, entendeu? Aí começa os xingamentos aí e tal. Eu vou, obviamente, ler os comentários depois. E se tiver alguma necessidade a mais, eu faço de repente um vídeo mais complementando ou ajustando alguma coisa de que eu falei, tá bom? Então deixem aí seus comentários, compartilha esse vídeo também, que é muito importante, e se inscreva no canal, que ajuda esse canal a se tornar relevante, essa mensagem a chegar para mais pessoas, tá bom? Nos vemos num próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, tchau, tchau.